Muito bem, pessoal. Então, na aula passada, a gente falou sobre fluxos de superfície, e a gente falou de fluxo de superfície porque, ele, de certa forma, ele tem uma importância muito grande para esse assunto de hoje, a gente vai falar sobre circulações locais, né, e teorema de circulação. E essas circulações locais que surgem por conta de uma série de efeitos que acontecem em sequência, né? Primeiro, existe uma superfície que é heterogênea. Então, essa superfície ela responde de maneiras diferentes à radiação que incide nessas superfícies. Então, eu vou ter, em função dessa heterogeneidade de superfície, eu vou ter gradientes térmicos. Por quê? Porque os fluxos de superfície são diferentes dependendo do tipo de superfície, isso a gente viu na aula passada, né? Quer dizer, se eu tenho mais fluxo de calor sensível num lugar do que no outro, eu vou ter maior aquecimento do ar naquele lugar e vou gerar gradientes de temperatura. Gerando gradientes de temperatura, a gente gera gradientes de pressão. Gerou gradiente de pressão, eu gero movimento. E aí vão surgir, então, as circulações. Existe uma prática de separar, né, as circulações locais em dois grupos, chamadas circulações que são convencionais e as não convencionais, né? Esses tipos de circulação surgem porque, como a gente já falou em outras aulas, né, os gradientes de temperatura são gerados em função das heterogeneidades da superfície, que geram, então, gradientes de pressão, e esses gradientes de pressão dão origem ao movimento, que são os ventos, né? Os ventos são fruto, então, desse gradiente térmico que aparece na superfície. Esses gradientes são horizontais, né? Porque são definidos em toda a superfície do planeta. Em grande escala, eles vão dar origem a grandes movimentos convectivos, né, os sistemas de grande escala, ciclones e tudo mais, que são movimentos que ocorrem numa escala de tempo relativamente longa, suficientemente para que o efeito de rotação da Terra seja importante para a formação desses movimentos. A gente vai ver que nem sempre o efeito de rotação é importante. A gente vai falar de um exemplo hoje aqui, que é um exemplo aplicado para o caso de brisa marítima na origem da brisa, tá? Então a gente vai até fazer um exercício sobre isso. Mas na maior parte dos fenômenos, mesmo as brisas, a brisa ela começa como brisa e depois evolui para uma linha de estabilidade, então ela começa a se propagar por mais tempo. A partir do momento que ela dura mais de uma hora, ela já começa a ter uma certa influência da força de Coriolis, que é o efeito de rotação da Terra. Mas, em grande escala, esses gradientes térmicos, somados à rotação da Terra, são responsáveis pelas configurações da circulação geral da atmosfera que a gente conhece, né? São as células de circulação meridionais e zonais, tá? Então, a célula de Hadley, a célula de Walker, polar, enfim, são as diferentes células de circulação. Por que essas células surgem? Surgem porque, apesar de ser desejado que existam gradientes térmicos horizontais, a natureza não se dá bem com gradientes. Então, o que ela faz? De energia, principalmente, né? Aquece muito numa região, resfria em outra região, surge, então, o gradiente de pressão. Para que surge o gradiente de pressão? Para eliminar aquele gradiente, né? Então, o objetivo da atmosfera é sempre atingir a situação de equilíbrio. É isso que a atmosfera deseja. Ela sempre quer uma situação de equilíbrio, tá? Então, quando a gente vem para pequena escala, né, em escala local, grande escala, a gente vai ter as grandes células de circulação. Em escala local ou regional, né, pequena escala menor, pequena escala, a gente também tem esses gradientes, mas atuando de uma forma um pouco diferente, tá?
em geral, eles são mais intensos, eles são de menor dimensão, são menores, mas são mais intensos. Então, quando a gente fala em movimento vertical em mesoscala, a gente está falando de movimentos muito mais fortes do que aqueles observados em ciclones, por exemplo. Em grande escala, os movimentos horizontais dominam. Em meso e pequena escala, boa parte das vezes, os fenômenos que a gente analisa, o movimento vertical é que domina, tá? A gente vai falar disso depois, quando a gente for falar de modelos hidrostáticos ou de atmosfera hidrostática e não hidrostática. Mas a verdade é essa, né? Se a gente for olhar para a aproximação hidrostática, o que é a aproximação hidrostática? É o balanço entre a força do gradiente de pressão vertical, é o dPdz, com a gravidade, ponderado pela densidade, né? A Ρg é dPdz, né? Menos, tem um sinalzinho e tal, força é contra o gradiente, mas uma coisa equilibra a outra. E o que é isso, na verdade? Né? Esse que é um fenômeno extremamente importante, né? O que é o balanço hidrostático? Né? Quando você tem a gravidade equilibrando a força do gradiente de pressão. Vamos pensar se a gente só tivesse gravidade na atmosfera. Se a gente só tivesse a força de gravidade, o que ia acontecer é que tudo que está na atmosfera ia ser atraído pela superfície. Então você ia confinar, né, toda a constituição da atmosfera em poucos, né, metros aí da superfície. Você ia trazer tudo que está lá em cima para baixo. Então não ia ter a atmosfera como a gente conhece hoje. Por que isso não acontece? Porque a gente tem a força do gradiente de pressão atuando no sentido contrário. E aí você pensa, e se eu só tivesse a força do gradiente de pressão? O que ia acontecer é que quando um gás se expande, a tendência dele é se afastar, ele simplesmente ia espalhar e a atmosfera ia diluir indefinidamente. Então, o equilíbrio hidrostático, ele justamente equilibra essas duas coisas para que nem tudo colapse na superfície e nem escape para o espaço, certo? As duas forças mantêm a atmosfera como ela é, dentro desses determinados limites. Gravidade puxando tudo para baixo e o gradiente de pressão jogando tudo para fora. E as duas se equilibram de tal forma que nem uma coisa nem outra acontece. Então, é extremamente importante, né, o balanço hidrostático, né, o equilíbrio hidrostático. E isso é o que dá a forma, não é à toa que todos os planetas são esféricos, tá? É como uma gota, é a mesma coisa, a gente pode fazer a equivalência com a tensão superficial que a gente vê em líquidos. Uma gota, por exemplo, por que a gota é redondinha? Uma gota é esfera, é uma esfera perfeita, uma gota. Quando ela está em queda, ela sofre uma certa deformação, mas uma gota paradinha, ela é uma esfera perfeita. Por que isso acontece? Porque, tirando as forças externas, todas as forças apontam, né, a resultante das forças aponta para o centro. Então, é o que acontece nos planetas, né, nos grandes. A tendência é que você tem esse efeito em todas as direções. Então, a única configuração possível para isso é uma esfera. E é por isso que o planeta é assim como é, não só a Terra, mas como qualquer outro planeta. Né? E como ele não é um sólido perfeito, ele tem uma certa flexibilidade, ele tem uma elasticidade, então ele se configura nessa esfera, né, quase esfera. Por conta da rotação, essa esfera não vai ser perfeita, então ela acaba, né, achatando nos polos por conta disso. Então, a gravidade nos polos é diferente da gravidade no Equador, por conta da rotação da Terra, né? Isso acontece em todo o globo? Não. Sempre vou ter locais em que isso não acontece. Vou ter desequilíbrios localizados. Mas quando eu calculo numa média, em todo o planeta, está tudo dentro de um determinado equilíbrio. Então, em grande escala, é razoável assumir que a atmosfera está em balanço hidrostático, em equilíbrio hidrostático. Né? Mas, em pequena escala, pode ser que isso não aconteça. As circulações locais, então, são as circulações de ar que são induzidas termicamente
pelos processos de superfície, pelos fluxos de superfície em regiões heterogêneas, né? Se está tudo homogêneo, tudo se comporta do mesmo jeito, eu não vou ter gradiente térmico. Então, circulação local está, de certa forma, ligada a gradiente térmico. Elas são termicamente induzidas, tá? Todas as circulações locais são termicamente induzidas, mesmo aquelas que têm, que são geradas por variações na topografia. Elas são geradas por variações da topografia, tem um forçamento mecânico aí, mas o que gera a circulação não é o efeito da topografia, mas o fato de que a superfície inclinada aquece de maneira desigual também. Então, de forma geral, todas as circulações são circulações termicamente induzidas, tá? Essas circulações, então, elas são classificadas em circulações convencionais, que são a brisa marítima, e aí você tem os seus derivados, né? Marítima para o mar, lacustre para os lagos e fluvial para os rios, tá? E essa circulação é uma circulação que tem um período de 24 horas, metade do ciclo ela é brisa marítima, a outra metade do ciclo ela é brisa terrestre, tá? E aí você fecha um ciclo, sempre. Circulações de vale e montanha, que a gente vai ver mais para frente. Ilhas de calor, que vocês já assistiram à aula, né? São exemplos de circulações convencionais. As circulações não convencionais são definidas como aquelas que são induzidas por diferenças na umidade do solo ou vegetação. Então, basicamente, esses tipos de circulação são ocasionados por diferenças que existem na superfície em relação às suas propriedades térmicas, que dão origem a essas circulações, mas também são induzidas ou forçadas mecanicamente. A topografia, por exemplo, as circulações de vale e montanha têm uma origem térmica, mas depois você tem um forçamento mecânico por conta da inclinação da superfície. Então, você tem as duas coisas combinadas. E, em geral, sempre que a gente fala em circulação, né, você sempre tem, mesmo quem já estudou micrometeorologia já viu isso, você tem uma boa parte do dia, quando você fala em turbulência, por exemplo, né, a maior parte da turbulência ela é de origem térmica. Mas é só a turbulência de origem térmica? Não, eu também tenho turbulência de origem mecânica. Um exemplo são jatos. Jatos de baixos níveis que ocorrem principalmente no período noturno, porque na aula passada eu mostrei a questão da quebra da camada de inversão, né? Então, nesse mecanismo, né, você desacopla a camada limite, que é a camada limite residual, da superfície. Quando você faz isso, você perde o contato com a camada de atrito. Então, o que acontece? O vento não tem mais aquela contribuição da força, ele intensifica naquela região que você tem o desacoplamento da camada limite residual com a superfície, e forma um jato de baixo nível. Um jato de superfície, praticamente, tá? Níveis bem baixos mesmo, então é muito comum ter esse tipo de jato. Agora, o que é um jato? Um jato é uma região de velocidade máxima, né? Uma região de velocidade máxima. Então, pensa o seguinte, o vento é baixo aqui, aí ele aumenta num determinado lugar, tem um valor máximo e diminui com a altura. Então, eu tenho um cisalhamento na vertical da intensidade do vento horizontal. Esse cisalhamento, também, de novo, quando a gente for falar de tempestades, eu vou desenhar isso bonitinho, mas toda região que você tem um jato, você gera vórtices nas laterais do jato, tá? Então, se esse jato é para cima, você vai gerar vórtices nesse sentido, né? Subindo, ele sobe, vai deslocar o ar nesse sentido aqui, isso gera dois vórtices. Esses dois vórtices, quando a gente estuda turbulência, no caso do jato que ele é horizontal, ele vai gerar vórtices nesse sentido. Então, eu gero turbulência mecanicamente, tá? A contribuição mecânica para a turbulência. Quando se calcula o número de Richardson, ele é mais ou menos isso. Ele é a razão entre a produção térmica e a produção mecânica de energia cinética. Mas isso é assunto lá da micrometeorologia, né? Mas tem as duas contribuições, contribuição térmica e a contribuição mecânica, e essas contribuições vão depender de cada tipo de superfície.
E o que gera isso? A partição de energia. Quer dizer, a forma como os fluxos de superfície atuam na atmosfera. Tá certo? Então, se eu tenho maior fluxo de calor sensível, eu vou aquecer mais uma superfície. Pode ser que na superfície do lado eu tenha uma superfície mais úmida, então ali eu vou aquecer menos, porque parte da energia foi utilizada para evaporar a água, então o calor sensível é menor. Pronto, já foi suficiente para eu gerar um gradiente térmico. E aí surge uma circulação. Tá? Então, é assim que funciona. É importante a gente entender o comportamento da atmosfera, e uma das coisas que vai ser determinante no padrão dos escoamentos é a questão da baroclinia da atmosfera, né? Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que são fluidos barotrópicos, o que é uma atmosfera barotrópica e o que é uma atmosfera baroclínica. Primeiro, o que é um fluido barotrópico? O fluido barotrópico é aquele em que, quando você analisa superfícies constantes de pressão, né, as isóbaras, e as superfícies constantes de densidade, essas duas superfícies são paralelas, ó. Então é mais ou menos assim. Eu tenho aqui uma superfície de pressão, imagina que ela é plana, e ela é totalmente paralela à superfície de densidade. Quando isso acontece, eu digo que esse fluido ele é barotrópico, tá certo? E no caso da atmosfera, quando esse fluido for o ar da atmosfera, eu digo também que a atmosfera é barotrópica. Existem algumas implicações importantes em relação a isso. Vamos pegar a lei dos gases, né? Se a gente lembrar, vocês lembram da lei dos gases, a gente viu em aulas passadas, a gente pode escrever a lei dos gases dessa forma. Lei dos gases, PV-nRT, mas eu posso escrever em termos de densidade, posso fazer esse arranjo aqui de tal forma que eu tenho a razão, né, entre a pressão e a densidade. Né? Só joguei a densidade dividindo para o lado de cá. Então, pressão dividida por densidade vai ser igual a uma constante, que é a constante dos gases, aqui para o ar seco, né? Eu botei RD, e a temperatura. Ora, se eu tenho duas superfícies que são paralelas, tá certo? A divisão de uma pela outra é sempre um valor constante, o mesmo valor. Então, esse resultado, P sobre ρ, é constante. Certo? Olhando para esse termo aqui, RD vezes T, uma vez que eu sei que RD é constante, qual é a consequência disso? A consequência é que a temperatura é constante. Ou seja, uma atmosfera barotrópica é isotérmica. Tá? E isso é uma implicação muito importante. Significa o seguinte, o escoamento é praticamente o mesmo em todos os níveis, não tem cisalhamento. E para quem já estudou vento geostrófico, né, a gente sabe que nesse caso não existe então diferença no vento na vertical, o vento é igual na vertical, vento geostrófico é o mesmo em todas as camadas, o resultado é que o vento térmico é igual a zero. Aí vem o outro lado, que é o fluido baroclínico. O fluido baroclínico, ao contrário do fluido barotrópico, é aquele em que as superfícies de pressão e densidade se cruzam, como eu coloquei aqui nessa figura. Então, você tem aqui uma superfície de pressão que cruza, né, com uma superfície de densidade. Nesse caso, veja, em cada ponto, a razão P sobre ρ vai fornecer um valor diferente. Esse valor, ponderado pela constante dos gases, é a temperatura. Então, de certa forma, esse cruzamento aqui entre as superfícies representa uma isoterma. Em cada lugar que eu tiver uma superfície cortando a outra, eu vou ter uma isolinha de temperatura. Certo? Então, num ambiente baroclínico, eu tenho gradientes térmicos. Gradientes térmicos. É ali que as coisas acontecem. Então, numa atmosfera baroclínica, sempre existirão gradientes de temperatura
numa superfície de pressão constante, que geralmente a gente plota quando você abre lá um arquivo, tipo um arquivo do NCEP, lá, você faz um set no nível de pressão, né? Ou no nível de altura. Então, em geral, a gente plota no nível de pressão, e aí você analisa no nível de pressão como estão as isotermas, tá? Isso significa que o escoamento vai ser diferente em diferentes níveis. Com isso, eu tenho mudança no vento geostrófico, ou na intensidade, ou na direção, e isso significa para a gente advecção de ar, ou frio ou quente. Se eu tenho cisalhamento, seja veering ou backing, né, que são os dois tipos de cisalhamento, eu vou ter advecção de ar para aquele sistema. Então, numa tempestade, essa baroclinia é o que vai permitir que haja alimentação de ar quente de fora para dentro da nuvem, tá? Então, o ambiente baroclínico é o ambiente que a gente quer. Barotrópico, um negócio meio tranquilo demais. A gente quer um ambiente baroclínico. É no ambiente baroclínico que as coisas vão acontecer. Então, é muito comum na atmosfera, às vezes, quando você analisa os campos, né, de geopotencial, temperatura, pressão, você percebe que existem situações em que as isotermas são paralelas aos contornos de altura geopotencial. Então, você olha lá uma isoterma, você vê que tem gradientes de temperatura. Então, se tem gradiente de temperatura, a regra primeira é baroclínico. Tem gradiente de temperatura, então é baroclínico. Mas, nessa situação, se eu comparar as isotermas com as linhas de geopotencial e elas forem paralelas, quer dizer, imagina que eu tenho aqui o gradiente, e aí eu tenho em volta desse gradiente aqui, eu tenho também as isolinhas de geopotencial. Então, esse caso é uma situação que a gente chama de equivalente barotrópica. Tá? Equivalente barotrópica. Veja, uma situação equivalente barotrópica é, de verdade, uma situação baroclínica. Tá? Eu tenho gradiente térmico. Se eu tenho gradiente térmico, eu tenho baroclinia. Mas, como as isotermas acompanham, né, as linhas de geopotencial, as isolinhas de geopotencial, então eu vou chamar esse ambiente de barotrópico. Então, fica uma regrinha muito simples para a gente identificar um ambiente, diferenciar um ambiente do outro, né? Então, imagina que eu posso ter atmosferas barotrópicas, então do lado esquerdo aqui, e as atmosferas baroclínicas, tá? E entre as duas eu tenho o equivalente barotrópico. Como é que eu identifico cada uma dessas atmosferas só olhando para uma carta, tá? Primeiro, vamos lá. Para a gente identificar, então, se a atmosfera é barotrópica, baroclínica ou equivalente barotrópica, a gente vai olhar sempre para uma superfície de pressão constante. O que a gente vai plotar as isotermas nessa superfície de pressão constante. Junto com esse plot, eu ploto também o geopotencial. Tá? Então, eu seto uma pressão, tipo, no grades lá, set leve 1000. Então, eu tenho a pressão em 1000 HPa, 1000 milibares. Você tem a pressão, em cima daquele set de pressão, eu ploto as isotermas. Dou um display na temperatura. E dou um display no geopotencial também. E aí vou olhar a configuração. Tenho 3 possibilidades. Primeira delas, se eu vejo que as isotermas, quando eu dou o display lá, as isotermas estão muito distanciadas, que é o que acontece, por exemplo, na região equatorial, na região tropical em geral, você olha principalmente no oceano, você olha no oceano, você vê que as isotermas tão distantes, inclusive, né, você nem vê, não tem isolinha lá, é um campo aberto quando você plota o campo de temperatura ali na região equatorial. Quando isso acontece, se essas isotermas estão muito espaçadas, o ambiente é barotrópico, ou pelo menos muito perto de ser barotrópico, tá? Praticamente barotrópico. A outra situação é aquela em que você vê as isotermas plotadas, aí como você plotou o geopotencial, você vai ver que o geopotencial e a isoterma não se cruzam. Eles são paralelos, estão alinhados, né? Então, meio que intercalados. Isso pode ser em linha reta, assim, né? Ou pode ser em sistemas fechados, tá? Não interessa. Sempre que as linhas as isotermas, né,
são paralelas, elas são intercaladas, não cruzam com as linhas de geopotencial, então nessa situação eu tenho um ambiente equivalente barotrópico. E quando eu olho para os dois e eles se cruzam, tá? Eu tenho geopotencial cruzando com isoterma, não tenho dúvida, esse ambiente é baroclínico. Destacando novamente, apesar da gente chamar de equivalente barotrópico, um ambiente equivalente barotrópico é, em sua essência, um ambiente baroclínico, tá? Mas tem essa classificação de equivalente barotrópico. Muito bem. Então vamos lá. A gente já definiu os nossos fluxos, já definimos o que é atmosfera barotrópica e o que é atmosfera baroclínica. A gente já entendeu que para que haja circulação eu preciso de gradiente térmico. Então vamos entender aí como se comportam as circulações nos diferentes tipos de atmosfera. E para isso a gente vai usar um teorema chamado de teorema da circulação. Circulação é uma medida que é muito parecida com uma outra medida que a gente usa em meteorologia, que é a tal da vorticidade. As duas medem a taxa de rotação, né, ou a rotação em um fluido. Qual é a diferença entre as duas? A circulação é uma quantidade macroscópica, enquanto que a vorticidade é uma quantidade microscópica. Tá? Então a gente vai estudar primeiramente essa questão macroscópica da circulação, que é o que a gente chama de circulação, tá? Então é uma medida macroscópica da rotação em um fluido, e ela é definida matematicamente como a integral de linha em torno de um caminho fechado, né, de um produto escalar entre a velocidade de giro, né, desse escoamento, e um vetor que é sempre tangente a esse escoamento, tá? Se eu for desenhar isso, é mais ou menos isso daqui. Essa é uma figura que eu tirei do Holton. Então, eu tenho um circuito fechado, tá? Sempre um circuito fechado. Esse circuito está girando. Eu sempre posso ter aqui uma... Aqui está exagerado, que é para facilitar a visualização do ângulo, né? Mas a rigor, esse vetor ele deveria ser bem parecido com esse outro aqui, que as coisas sempre saem pela tangente, não é? Então, a velocidade, o correto é você indicar o vetor velocidade tangente à trajetória, né? Ou acompanhando a trajetória, vai depender. No caso circular, ia ser tangente. Mas, então, eu tenho o produto entre esse vetor e o vetor que é tangente ao escoamento, que eu vou chamar de DL. O que é esse DL? É um elemento infinitesimal desse arco aí, né? Desse anel, tá? É um pedacinho desse anel, sempre tangente ao anel, tá? De tal forma que existe um ângulo entre os dois, que eu vou chamar de alfa, tá? Então eu tenho um ângulo entre dois vetores, tenho o vetor velocidade e esse vetor que é o arco, né, um pedacinho aqui do anel. Matematicamente, então a gente vai definir da seguinte forma: C, que é a circulação, vai ser a integral em torno de um circuito fechado, né, tá aqui, ó, o circuito fechado, do produto escalar. Então eu tenho V interno dl, produto escalar. E a gente sabe, né, de cálculo, que a definição de produto escalar é essa aqui, ó. O que é o produto escalar? Módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre os dois, tá? Essa é a definição de produto escalar, tá? Então, temos aqui o vetor V multiplicando aqui esse vetor dl. Lembrando que o produto escalar, né, como o próprio nome diz, o produto escalar entre dois vetores é um escalar. Tá? Então, essa quantidade, a circulação, é uma quantidade escalar, e não uma quantidade vetorial. Ok? Convencionalmente, né, a circulação ela é positiva quando a integração é feita no sentido anti-horário. Então, C é maior que zero, no caso da figura aqui, que está girando no sentido anti-horário,
o C aqui seria positivo. Mas veja que isso é só uma convenção, tá? Não se apegue muito a essa questão do sinal, não. Muito bem. Então, antes de aplicar esse conceito, né, de circulação para a atmosfera real, vamos facilitar um pouquinho o nosso entendimento e a gente vai considerar um sistema, né, como se a Terra não tivesse rotação, tá? Um sistema de coordenadas absoluto, sem rotação. A gente vai desprezar o Coriolis, tá? Então, nesse caso, se a gente pegar a equação de momento e além de considerar um sistema sem rotação, eu também desprezar o atrito, eu posso escrever a equação de momento da seguinte maneira. Então, conservação de momento aqui, estou colocando V porque vale para qualquer componente, tá? Então, dV/dt vai ser igual à força do gradiente de pressão e a gravidade, que aqui eu estou colocando em termos, né, estou representando o G como sendo o gradiente de uma função geopotencial, tá? É o geopotencial, é a altura geopotencial. Né? Então, o gradiente dessa altura geopotencial é o G, é a gravidade. Então, aqui os sinais, isso implica o quê? Que a força é contragradiente, né? A força é sempre contragradiente. Então, quando eu pego lá, o que seria o balanço hidrostático, né? Quando essas duas coisas aqui estão em balanço, né? No caso da vertical, quando essas duas quantidades aqui estão em balanço. Mas agora a gente não vai tocar nesse assunto. Então, eu tenho a equação de momento, né, escrita dessa forma. Estou desprezando aqui o atrito, né? Estou desprezando o Coriolis. Então, só sobrou o gradiente de pressão e a gravidade, que eu estou representando aqui por essa função, que é o geopotencial. O que a gente faz, então, para encontrar a circulação? Veja, o que é a circulação? É a integral vezes um dl, né? Então, vamos pegar a equação de momento e vamos multiplicar por dl e integrar dentro de um circuito fechado. Vamos fazer isso. Então, vou pegar o primeiro termo, que era dV/dt, eu vou multiplicar por dl e vou integrar. Vou fazer isso com todos os termos. Então, pego lá o gradiente de pressão, multiplico por dl e integro dentro de um circuito fechado. Pego o geopotencial, multiplico por dl e integro dentro de um circuito fechado. Beleza. Agora, aqui do lado esquerdo, eu vou fazer o seguinte, veja. Derivada e integral são operadores opostos, tá? Eu posso comutar os dois, eles são comutativos. Tanto faz eu integrar e derivar primeiro ou derivar e integrar depois. Eu posso trocar a ordem, tá? Não são todos os casos, mas, em geral, a gente pode fazer isso. Eu posso trocar a ordem da derivada pela integral. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou trocar, ó. Eu tenho essa integral, dV/dt interno dl, eu vou tirar o operador derivada aqui, né, e vou deixar, vamos alternar a ordem. Em vez de integrar a derivada, eu vou derivar a integral. O final dá na mesma. Posso fazer isso. Com o que eu fiquei, então? Fiquei com a derivada em relação ao tempo da integral num circuito fechado do produto interno, ou escalar, V dl. Agora, o que é esse termo aqui nessa integral? É justamente a nossa definição de circulação. Então, isso aqui tudo é o C. De tal forma que isso aqui é igual à derivada de C em relação ao tempo. O que isso significa? Isso mede, para a gente, a taxa de variação da circulação. Então, vou substituir esse dC por essa integral aqui nesse termo. Então, a gente fica com a seguinte expressão. A variação da circulação em relação ao tempo vai ser igual, então, a menos a integral no circuito fechado do gradiente de pressão, que é um vetor, né? Um vetor. Lembrando que isso é um escalar, isso é um vetor, então o produto de um escalar para um vetor é um vetor, multiplicado por esse vetorzinho dl. Tá? Então, isso é um produto interno. Lembrando que o resultado dessa integral é um escalar. Menos a integral
dessa função geopotencial multiplicada por esse dl. Tá? Agora aqui eu vou aplicar uma identidade vetorial, tá? Que é a seguinte. O gradiente de alguma coisa, que eu botei aqui entre parênteses, não estou definindo o que é, interno dl, ou seja, o produto interno de um gradiente de alguma coisa dl vai ser igual a essa expressão del x dessa alguma coisa dx, del y dessa alguma coisa dy, del z dessa alguma coisa dz. O que é isso? Nada mais do que a diferencial dessa alguma coisa. Então, onde tem esse produto, gradiente de alguma coisa dl, eu vou substituir simplesmente pela diferencial dessa alguma coisa. Tá certo? Com isso eu vou facilitar bem aqui esses termos, né? Então, vou escrever essa equação 5 aqui, usando essa identidade vetorial, dessa forma. dc dt, então, onde eu tinha o produto lá do gradiente, ó, eu tenho simplesmente a diferencial de P. dp sobre ρ. E o outro termo é a integral fechada, onde eu tinha aqui o gradiente de φ, ficou simplesmente o diferencial de φ. Então, eu tenho essa expressão aqui. dc dt, a variação da circulação em torno de em relação ao tempo, vai ser igual à integral de um circuito fechado, da razão entre a variação da pressão pela densidade, menos a integral no circuito fechado da variação do geopotencial. Muito bem. Ocorre o seguinte, quando eu tenho um circuito fechado, né, dependendo do que eu estou calculando dentro desse circuito fechado, eu tenho o que a gente chama de diferencial exata, tá? E o fato é que algumas funções dependem exclusivamente da posição. E uma dessas funções é o geopotencial, né? Trabalho também, geopotencial. São funções que não interessa, se você sai de um ponto, dá uma volta e retorna àquele ponto, você vai pegar o instante final menos o instante inicial, que é como você resolve a integral, né? E os dois são iguais. Resultado, essa integral em torno de um circuito fechado, de uma diferencial exata, é zero. Tá? Então, essa integral, né, do diferencial de φ é zero. Com isso, a nossa expressão fica muito mais simples. O termo que envolvia o geopotencial foi embora, eu fico com a variação da circulação em relação ao tempo, vai ser igual, simplesmente, a esse termo aqui, que é menos a integral, num circuito fechado, da razão entre a variação da pressão pela densidade. Tá? Esse termo aqui é chamado de termo solenoidal. Tá? Essa equação, então, ela representa o que a gente chama de teorema da circulação de Bjerknes. Tá? É um dos teoremas mais famosos em meteorologia. E o que é o teorema de circulação de Bjerknes? Ele simplesmente fornece a taxa de variação da circulação em um fluido. Veja, não estou dizendo que a variação, que a circulação vai aumentar ou diminuir, ela vai te dar a taxa de variação, certo? Então, o que ela está dizendo aqui é que essa taxa de variação vai depender da pressão e da densidade. Certo? Agora, o que a gente vai fazer é aplicar esse teorema de circulação nos nossos fluidos, tá? O que acontece, então, com esse teorema de Bjerknes quando eu tenho um fluido barotrópico? O que acontece num fluido barotrópico? A gente já viu. A densidade é uma função apenas da pressão. Né? Eu posso escrever a função um em função do outro. Mas, nesse caso, a gente tem o seguinte, que esse termo aqui, ó, dp sobre ρ, na verdade vai ser um termo que é uma função de P vezes o próprio dp. Quer dizer, isso entra na nossa classe. Quer dizer, se eu pegar esse produto, que é uma função exclusivamente de P, no mesmo ponto, e der uma volta em torno do circuito, e calcular de novo naquele mesmo ponto, essa integral é zero. Tá? Então, em torno de um circuito fechado,
de um fluido barotrópico, a variação da circulação é igual a zero. Isso é uma generalização do teorema da circulação de Bjerknes e é chamado de teorema da circulação de Kelvin, que diz o seguinte, que a circulação em torno de um percurso fechado que se move com um fluido barotrópico, e a gente chegou nisso desprezando o atrito, então essa variação, essa circulação é constante, ou seja, a derivada da circulação é zero. Isso não quer dizer que não tem movimento, entendam isso. Isso não quer dizer que não tem movimento. Significa que essa quantidade integral aí, que é a circulação, não varia, como um todo. Pode ser que internamente ali existam variações, né, que uma compense a outra de tal forma que no final o total é zero. Tá? Isso é o que geralmente acontece. Não estou dizendo que não tenha movimento, não confundam as coisas.